O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos no Santo Evangelho nosso Senhor Jesus que repreende esta geração, por ser uma geração má, que busca um sinal. Nós acompanhamos o Evangelho de Lucas, já no capítulo 11, e precedentemente Jesus já realizou inúmeros milagres, inúmeros sinais, mas ainda assim, eles ainda não se converteram, ainda não acreditaram que Jesus é o Filho de Deus. Essa também é a desculpa de tantas pessoas que ainda hoje não creem, não procuram a fé, porque ainda estão esperando um sinal, ainda querem um milagre, ainda querem um prodígio de Deus. Por isso, nós vamos ter certeza mais uma vez que Jesus quer que nós tenhamos a certeza que todos os milagres, os prodígios, tudo o que Ele faz, isso é como que um preâmbulo, o início do crer. Não é a máxima expressão de fé. No início da nossa conversão, sim, talvez tenha tido um grande milagre, alguém na sua casa, talvez tenha recebido a cura de um câncer, tenha recebido a graça de ter um filho, que há tantos anos rezava para que pudesse conceber um filho, e tantos outros sinais. Ou seja, foi o modo como se chegou à fé. Mas, a partir daí, desse início, dessa pedagogia da fé, precisamos crescer de fé em fé, como vai dizer a carta de São Paulo aos Romanos. Essa maturidade de fé, que os milagres aí não se tornam mais o ponto primordial. Mas, se tem os milagres, bem, se não tem, continuamos crendo, continuamos na amizade com Jesus. Porque o maior sinal que nós podemos ter é a presença real de Jesus entre nós, a Eucaristia. Ou seja, o sinal de Jesus que está sempre entre nós, a sua promessa. Por isso nós não podemos ser aqueles que ficam buscando sinais prodigiosos aqui e acolá, como se fosse uma fé mágica, que quanto mais eu busco os sinais, mais espalhafatosa é aquela situação, parece que mais eu creio. Precisamos aprender a ter de fato a compreensão que nós temos todos os sinais possíveis. Temos os profetas, temos a palavra de Deus, temos a Eucaristia, os sacramentos, temos todos os sinais possíveis para crermos. Portanto, repreendamos a nós mesmos por sermos tão duros de coração e ainda assim não nos convertermos. Por isso Jesus diz que ele se torna um sinal, assim como Jonas foi um sinal para aquela geração. Qual é o convite que Jesus nos faz? A conversão. Ouvimos na primeira leitura Jonas, que prega em Nínive e diz: se vocês não se converterem, essa cidade será arrasada. E todos fazem penitência e se convertem. Ou seja, essa é a pregação de Jonas, o chamado ao arrependimento, o chamado à conversão. Não há curas, não há milagres, há apenas um convite à conversão. É isso que Jesus quer também para cada um de nós. Que nós possamos também dar passos na conversão. E por isso é um sinal para nós. Analisemos a vida de Jonas e de Jesus. Jonas anunciou durante 3 dias em Nínive, para que o povo se convertesse. Jesus anunciou o Evangelho por 3 anos,
a vida pública, Jesus convidava a conversão, convidava a tomar parte no seu reino. Portanto, é uma imagem de Jesus, que ao longo de 3 anos insiste com aquele povo para que se convertesse. Também diz que dentro de 40 dias, Nínive será destruída se eles não fizerem penitência e se converterem. Jesus também ficou 40 dias no deserto. Foi tentado pelo diabo e venceu. Também nós recordamos que Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai e recebeu de Deus as tábuas da lei. Recordamos 40 dias do dilúvio e que Deus refaz da criação uma nova humanidade. O povo de Israel 40 anos no deserto para que eles pudessem se converter, pois era um povo de duro coração. Ou seja, os 40 dias, 40 anos sempre tem na Bíblia um sinal de maturidade, ou seja, de decisão. E qual é a decisão que precisamos tomar? Se vamos nos converter ou não. Ou seja, essa deve ser para nós a chamada que Deus nos faz. Temos 40 dias de preparação para a Páscoa, para mudarmos de vida, para corrigirmos nossos vícios, tomarmos a decisão. Se vamos continuar sendo os mesmos, ou se nós seremos pessoas novas. Pessoas que de fato querem fazer penitência, querem se converter, como o povo de Nínive. Pois no dia do julgamento, Deus nos diz que a história tem um julgamento, que a nossa vida tem um julgamento, que ao final nós seremos julgados pelas nossas ações, se acolhemos ou não a palavra de Deus. Ou seja, esse o julgamento. Deus veio a este mundo para nos chamar à conversão, para estar perto dele. E aqueles que acolherem interiormente a palavra de Deus, esses serão salvos. E aqueles que a rejeitarem, esses se condenarão. Porque não quiseram mudar de vida, não quiseram abandonar as práticas que abominam a Deus. Portanto, que seja um tempo de prova, de decisão, essa quaresma, onde nós, de fato, possamos nos converter, assim como os ninivitas, para que nós possamos dar resposta a Deus e não continuar sendo aqueles que continuam pedindo sinais e não convertem. E querem somente milagres, mas não querem conversão. Porque muitas vezes nós queremos tudo de Deus, que Ele nos faça todos os favores possíveis, e nós não queremos dar um passo em direção a Ele. Não queremos mudar nada da nossa conduta, das nossas ideias, dos nossos costumes. Queremos continuar os mesmos. E não é isso que Deus pede de nós. Se Ele nos faz um milagre, se nos mostra um sinal, é para que nós possamos, de modo mais profundo, se aproximar dEle. Quantas pessoas que nós conhecemos na hora de desespero, da dor, da doença, cata toda e qualquer missa, toda e qualquer novena, tudo. Aí depois que é curado, nunca mais pisa na igreja. Nunca mais volta, nem para agradecer. Porque queria somente o milagre, mas não queria a conversão, não queria a mudança de vida. A mesma coisa em relação aos sacrifícios. Que bom que vamos à Trindade a pé, mas é muito mais heróico você vir todo domingo à Santa Missa do que você fazer uma caminhada uma vez ao ano à Trindade. É muito mais virtuoso você ser constante na fé do que uma vez ao ano você fazer tal coisa. Ou seja, quantas vezes nós queremos somente coisas exteriores. Queremos somente certos sinais, mas não queremos processo de conversão, de mudança, pois esse é doloroso e nos coloca sempre na dinâmica de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, que nós possamos pedir nessa quaresma, converta, Senhor, o meu coração. Muitas vezes eu não consigo dar passos a 3 quadras da igreja, pois a igreja está do meu lado e eu não vou. Mas eu quero todos os milagres, todos os favores. E quem não gosta de rezar, de vir à igreja, ama pedir oração. Reza por mim. Sim, nós rezamos. Deus nos manda rezar pela conversão dos pecadores. Mas Deus também pede para que você possa ir e pedir. Que você possa ir rezar. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de conversão. Nós queremos que os outros façam tudo por nós. Mas nós não queremos muitas vezes dar passos. Que nesta quaresma nós possamos pedir ao Senhor: converta o meu coração. Me dê a graça de todos os dias dar passos. Não continuar sendo aquele
e quer tudo, mas que eu possa fazer o mínimo possível, que é louvar e bendizer a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. De estar na sua casa a cada domingo, pois é o mínimo que posso fazer em relação a Deus. E até porque nós temos o domingo inteiro para isso. Ou seja, civilmente, a lei entende. É um dia consagrado ao Senhor. Portanto, vamos respeitar e deixar que as pessoas possam cumprir os seus deveres religiosos. Mas ainda assim, com todos os critérios favoráveis, muitos dizem que não tem tempo. Não tem um tempo, não tem uma hora para Deus. Ou seja, quanta dureza de coração ainda hoje o Senhor encontra. Rezemos pela nossa conversão de tantos outros irmãos e irmãs que têm um duro coração e que precisa de serem amolecidos pela graça do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocal.